Amém? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelos que estão aqui, pelo seguinte: mesmo com um tempo meio inóspito, de chuvinha, trânsito, que eu sei que alguns me falaram que tinha muito trânsito, mas vocês que estão aqui vieram. Sabe por quê? Porque você tem um coração humilde. E aquele que tem um coração humilde, ele sempre quer ouvir algo novo de Deus. Ele sempre é sedento pelo conhecimento de Deus, pela revelação de Deus. Então ele vem mesmo. Porque ele sempre quer viver o novo. Um dos nomes dele é renovo. Então ele está te dando renovo hoje, em nome de Jesus. Você pode ter certeza disso. Eu vou dizer uma coisa aqui meio exagerada, mas para mim não é. Deus é demasiadamente bom. O amor dele é eterno. Por isso as misericórdias dele se renovam a cada dia, a cada manhã na sua vida. Para você não ser consumido pela ira do adversário. Por isso que nós podemos estar aqui. Não é uma coisa extraordinária? Em Cristo, né? As misericórdias dele se renovam. Você sabia, lógico, muitos devem saber, que a misericórdia de Deus faz vir a chuva sobre bons e maus. A misericórdia de Deus faz com que o sol se levante sobre justos e injustos. Não é tremendo isso? Mas espera um pouquinho, cabe uma pergunta: você é filho de verdade? Eu creio que é, porque você veio aqui sedento, esfomeado para ouvir a palavra de Deus. Então, se você é filho, o filho legítimo, não escravo, porque na igreja, de uma maneira geral, tem escravo e tem filho. Sempre vai ser assim. Até a volta de Jesus, sempre vão ter os escravos que sempre vão querer Deus por alguma coisa, pela bênção material. Sempre vão ter pessoas assim, que não querem Deus por aquilo que Ele é. O Deus do nosso amor, Deus que nos amou de tal maneira que se fez carne aqui para nos salvar. E sempre vão ter os legítimos, aqueles que querem Deus porque o amam. E para esses que o amam, tem coisas que o ouvido ainda não ouviu, que os olhos ainda não viram, e que ainda não tocou no coração. Porque a palavra diz: preparados para aqueles que o amam. Eu quero amar Deus a cada dia. A cada milésimo de segundo da minha vida eu quero amá-lo. Porque não tem outro Deus além dele. Aleluia. E quantas coisas estão acontecendo nesse tempo, amados, que nós não calculamos, nós não imaginamos. Quantas coisas proféticas estão acontecendo nesse tempo. Por isso eu quero falar hoje sobre conexões proféticas. Para você entender e depois disso ficar muito mais atento com as coisas que você faz, os lugares aonde você vai. Sempre há uma conexão profética. E se você andar pelo Espírito, você vai começar a entender isso. E vai começar a ter muito mais revelação de Deus. Você vai começar a olhar muito mais para o campo espiritual. Em primeiro lugar, para entender que você é uma pessoa espiritual. Que você não é mais uma pessoa carnal, porque você nasceu de novo, você nasceu do Espírito. Então você é uma pessoa espiritual, se tornou espiritual. E por isso é sensível à voz de Deus e às coisas que Ele te coloca, em lugares em que Ele te coloca, como conexões proféticas, para se cumprir a palavra dele. Amém, amados? Você crê também que Deus está pisando no acelerador profético dele? E nós temos feito alguns atos proféticos, vocês mesmos sabem, porque Deus está acelerando o relógio profético. Amém? Mas para que isso aconteça, Ele depende de nós. Mas como Deus depende de nós? Sim, para movê-lo, para mover o seu relógio profético, para mover essas conexões proféticas, para que as coisas andem mais rápido. E de fato, muitas pessoas estão acordando, estão sendo despertas para isso.
Pessoas estão despertando outras, porque não é Deus que desperta, sabia disso? A palavra de Deus diz lá, Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, desperta tu que dormes, e Deus te iluminará. Então não está falando, olha, Deus vai te despertar, tá? Não! Nosso movimento aqui de busca a Deus pode fazer com que muitas pessoas sejam despertas e começam a olhar para aquilo que é pão, para aquilo que é palavra, para aquilo que edifica, para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, amados? Aleluia. Então deixa o Espírito trabalhar, queira, melhor dizendo, que o Espírito trabalhe na sua vida. Nós estamos vivendo o melhor tempo da história da humanidade, se você quer saber, hein? Um tempo sem igual, amados. Você vai ver por aquilo que Deus mandou pregar para você essa noite. As coisas que estão acontecendo e que de fato estão na iminência de acontecer, são coisas que vão impactar nações, reis, povos, tribos, línguas, muitas pessoas. Aleluia. E eu quero ser um daqueles que vão impactar outras pessoas. A minha oração tem sido essa mesmo. Não é soberba, não é altivez, não se trata disso, mas se trata de entender Deus e aquilo que Ele quer fazer neste tempo. E eu quero estar com os ouvidos atentos para ouvi-lo. Amados, muitas pessoas estão desistindo de muitas coisas porque estão perdendo esperança. Cristo em nós, esperança da glória. Então, se elas estão perdendo esperança, estão perdendo Cristo dentro delas. Estão perdendo, como se diz, o fio da meada. O pavio do avivamento, porque o avivamento é uma coisa que vai acontecer, e eu vou dizer mais, está para acontecer neste tempo. Aleluia. Pelo menos eu tenho vivido algumas coisas a respeito disso. Tenho pregado sobre isso, tenho orado sobre isso, e tenho ouvido a voz acerca disso. Então eu não quero estar cego, surdo e mudo espiritualmente, porque eu quero estar no lugar certo, no momento certo, quando o avivamento chegar. E o sábio é aquele que sabe discernir o tempo e o modo de Deus. Amém, amados? Eu creio, eu tenho certeza daquilo que eu vou falar. Tem coisas acontecendo na vida de algumas pessoas aqui e que não estão entendendo, mas você vai começar a entender. Porque eu vou dizer também mais, se você não tiver fome por Deus, sede por Deus, e vontade e desespero para conhecer a revelação dele, é porque tem alguma coisa errada. Então vamos nos apressar. Vamos nos apressar, amém? Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amém, amados? Amém. Conforme eu vou falando, o Espírito Santo vai querendo falar. Eu não tenho culpa, e me desculpe, e não tenho que te pedir desculpa também. Porque é o Espírito Santo que quer falar, amém, amado? Aleluia. Então veja bem, o tema, sempre tem que pôr o tema aí no YouTube, lá no Facebook, etc. O tema chama-se Conexões Proféticas. Estão ouvindo aí? Ok. Então, que Deus tenha misericórdia daqueles que não vieram e que também eles possam saber do que eles perderam. Amém? Porque quem quer falar é o Espírito Santo. Amém, amados? Ele está aqui na terra para falar através da nossa vida, para falar, trazer os recados dos céus. Aleluia. Então abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2, do versículos 1 a 8. Então você põe quando eu pedir. Esse você pode pôr, amém, Carol? Porque às vezes ela vai pondo na tela e as pessoas ficam preocupadas em olhar para a tela e perdem o fio da meada. Amém? Você está esperto aí? Amém. Aleluia. Glória a Deus. O coração humilde ele deseja a Deus. E as revelações mais profundas vêm com as coisas mais simples. Entenda isso. Ok, 1 Samuel, capítulo 2, do versículos 1 a 8. Amém, amados? Aqui chama-se, tem um subtítulo chamado A Oração de Ana.
ou cântico, porque essa oração se tornou um cântico. Amém? O próprio Davi fez um cântico dela. Agora não sei como é que está na sua oração de Ana. Cântico de Ana. Que se tornou um cântico. O que ela orou, o que ela falou com Deus. Então vamos lá. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, a minha força. Uau, uau, uau. Alô? Amém? A minha força está exaltada no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos. Inimigos aqui são seres espirituais, demônios. Você trazer essa conexão com a graça, são demônios. Porque me alegro na sua salvação. Aqui ela já começa a falar de Cristo. Não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti, rocha, Cristo. Nenhuma há como o nosso Deus, amém? Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, pois o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todas as ações na balança. O arco dos fortes está quebrado, mas os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão e deixam de ter fome os que eram famintos. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória, pois do Senhor são as colunas da terra, assentou sobre elas o mundo. Tem muitas revelações aqui, tem coisas proféticas que ela está falando, e que tem uma conexão com o que Maria vai falar lá, que também a oração dela se tornou um cântico depois que ela deu à luz a Jesus. E uma coisa que marca aqui é sobre a humildade. Ela está falando que os altivos são quebrados, são quebrantados, mas os humildes são levantados. Essa é a metodologia de Deus. Não adianta a gente buscar outra coisa em Deus, que Deus vai levantar os altivos. Deus nunca vai levantar os altivos. Está acontecendo tanta coisa nesse tempo, e não é só no Brasil, é no mundo, são nas nações. Aqui diz que ele quebra o arco dos fortes, mas os fracos são cingidos de força. Que fracos? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nesse tempo, amados, eu vou dizer sem medo de errar, Deus está levantando aqueles que não são, para se tornar ou para aniquilar as coisas que são. Nesse tempo, exatamente neste tempo da história da humanidade, Deus está derrubando os altivos, não só no Brasil, mas nas nações. Perceba o que Deus está fazendo. Eu estou vendo pessoas sendo perseguidas pela polícia, pessoas que já foram ministros de Estado, não só no Brasil, como na França há pouco tempo, ou aquele que foi presidente, como é que ele chama? Eu me esqueci o nome. Sarkozy será acusado porque ele recebeu propina lá daquele que foi o rei da Líbia, o Muammar Gaddafi. As coisas encobertas, elas estão vindo à luz, porque Deus está julgando. Neste tempo, Deus está julgando os poderosos, aqueles que se achavam poderosos, os que se achavam os donos do mundo, aqueles que faziam e aconteciam, não estão mais fazendo e acontecendo, porque eles estão sendo derrubados. Isso significa o que para você? Que os principados e potestades estão sendo derrubados nesse tempo. Deus está invertendo as situações das coisas, porque já havia a palavra profética sobre isso.
Então eu comecei a conectar as coisas com o que está acontecendo agora. E aqui Deus também fala de uma coisa da igreja, por incrível que pareça. A própria Ana era uma mulher estéril que não podia ter filhos, enquanto o seu marido tinha uma outra esposa. Naquele tempo podia, Cristo não tinha vindo ainda. Então era o mesmo método que usa hoje os muçulmanos, que aquele que tem certos recursos, ele pode ter 4, 5 esposas. Se ele puder sustentá-las, ele pode. Se ele tiver recursos, ele pode ter várias esposas. Amém? E naquele tempo, mesmo entre o povo de Israel, se podia fazer isso. Ok? Vocês estão entendendo? Não vai fazer isso hoje, pelo amor de Deus. Amém? Então é o seguinte, e ele podia sustentar as duas, e o marido dela, ele gostava mais de Ana, que era o Eucana, e não da Penina, que era outra mulher, que inclusive zombava da Ana, que não podia ter filhos. Ah, tá vendo? Eu tenho vários filhos, você não tem, você é estéril. E a mulher hebreia que não tivesse filhos, ela se sentia humilhada. E era uma mulher mesmo perseguida quando não podia ter filhos, porque ela não se sentia honrada, e de fato ela não era honrada, como Ana. Agora veja bem, como é profético isso. O povo de Israel era o povo escolhido. O povo de Israel era o povo que tinha primazia, porque era o povo onde tinha a promessa de Deus, a promessa do seu Messias, do seu Cristo. Porque primeiro ele veio para aquilo que é seu, para o povo de Israel. Ele mesmo, Jesus era um judeu. Amém? Ele tinha uma linhagem, vamos dizer, na genealogia biológica ou carnal, ele era descendente de Davi. E o Messias que viesse seria descendente de Davi. Então Jesus de fato era o Messias. Só que Israel, os principais de Israel, rejeitaram o seu Messias, rejeitaram Jesus, porque eles eram arrogantes. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles eram muito arrogantes e se consideravam os detentores da verdade. Eles estavam assentados na cadeira de Moisés, e Jesus mesmo disse isso lá em Mateus capítulo 23, sobre os fariseus, sobre os escribas. Então eles eram o dono do pão. E olha o que ela fala: aqueles que eram fartos de pão vão ficar sem pão, e os famintos, que são os humildes, eles vão ter o pão. E Jesus mesmo se autodenominou pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Amém, amados? E veja bem, Ana significa graça, a graça de Deus. E a igreja ungida, eu quero dizer, a igreja verdadeira, a igreja que o ama, é a que tem a graça de Deus, é a Ana de Deus. Amém? E a Penina é também igreja, só que a igreja é interesseira. A igreja que se julga que é a tal, porque ela se julgava tal por poder ter filhos. E se você for olhar, por exemplo, em Isaías 54, você vai ver que aquela que é estéril ia ser transbordada. A esquerda, a direita, a posteridade vai possuir as nações, o que diz lá. Aquela que não tinha filhos vai ter muitos filhos. Amém? É o que diz lá. Se você for ler o texto de Isaías 54, está falando de Israel, o Israel do fim, mas está falando também sobre a igreja. Aleluia. Porque a Penina tinha muitos filhos e Ana não tinha nenhum. Mas de repente a Ana era uma mulher que se humilhava diante de Deus, tinha um coração humilde, tinha um coração que se prostrava. Ela não contra-atacava, ela não ameaçava outra que zombava dela, que a atacava, que escarnecia. Ela não contra-atacava, ela não ameaçava em momento algum. Se você for ler a partir de Samuel capítulo 1, desde o começo, você vai ver que ela se calava e sofria ali sozinha. Ela se humilhava. E um dia lá no templo, como era de costume eles irem na Páscoa, ela foi também e começou a orar, mas ali quieta, ela mexia os lábios, mas ela não
falava com a voz, ela mexia os lábios, se quebrantando, se humilhando, e ela falou: se o Senhor me der um filho, eu o darei a ti. Isso que é entrega. Então ela está se revelando como uma igreja que entrega, que não retém, não uma igreja mesquinha, avarenta, uma igreja que só pensa nela, uma igreja que anda mais na carne do que no espírito. Então ela estava dizendo: olha, eu não tenho problema, eu vou ter um filho, o filho que eu não tenho, porque eu sou estéril, e a outra lá dá, mas eu não dou filhos para Eucana, mas se o Senhor me der um filho, eu não vou ficar para mim, não vai ficar para mim, eu não vou o reter, eu vou dar a ti, Senhor. Ai, meu Deus, essa igreja, a igreja que não retém, essa que Deus está buscando e está com os olhos sobre ela. Os olhos do Senhor, diz na palavra, estão sobre os fiéis da terra. E diz que os olhos do Senhor perscrutam a terra, buscando os fiéis da terra, aqueles que são humildes. Amados, ela disse que não ia reter, e de fato ela engravidou. Deus fez o milagre e ela gerou um profeta. E logo que ele desmamou, acho que com 3 anos, não sei, ela foi correndo lá e foi dar ao sacerdote: eu estou cumprindo a minha palavra, que eu daria ao Senhor, estou dando, este filho vai ficar aí, vai viver contigo aí no templo, o sacerdote Eli, vai viver contigo aí, ele é teu, eu estou cumprindo o que eu prometi a Deus. Este menino Davi, por isso que a igreja precisa ser profética, amém? E a igreja do Senhor, aquela que o ama, precisa gerar o profético para Deus. Quando você é uma pessoa que se entrega, quando você é uma pessoa que se prostra, uma pessoa humilde, uma pessoa que busca desesperadamente a Deus, Deus vai conhecer o teu coração, vai ver como é o teu coração e vai te levantar mesmo. E aí, o que aconteceu com esse Samuel? Ele foi o primeiro profeta da nação que ungiu reis. Presta atenção no que aconteceu com ele, o primeiro profeta da nação de Israel que ungiu reis, quando os reis começaram a ser levantados, porque não tinha reis, mas foi Samuel que ungiu primeiramente a Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e depois ele ungiu nada mais, nada menos do que Davi, que foi o maior rei que Israel já teve. Meu Deus, olha o que aconteceu nessa linhagem profética. Olha que conexão profética com o próprio Cristo. Meu Deus, você parou para pensar nisso? E tem conexão com Cristo e com o próprio cântico, oração, primeiro o cântico de Maria, que na realidade não é Maria. Maria foi um jeitinho que deram para ser Maria, mas o nome de Maria era Miriam, no hebraico é Miriam, fala Miriam, esse era o nome. Bom, vamos dar um jeito aqui, porque Miriam, não sei o que, vamos pôr Maria, mas é Miriam. E o que é Miriam? Põe aí, que eu deixei de procurar, eu esqueci de procurar. Miriam, acho que significa alegria, o cântico, alguma coisa assim, porque Miriam é aquela que dançava diante de Deus, amém? E a igreja é aquela que louva, é aquela que dança, é aquela que adora a Deus, amém? Esse é o significado de Miriam. Então tem tudo a ver uma coisa com outra. E aqui ela diz assim: ele levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória, pois do Senhor são as colunas da terra, assentou sobre elas o mundo. É o seguinte, sabe o que é essa terra aqui? Você já olhou no espaço sideral, onde dá para você ver quando os astronautas vão lá e tiram fotos dos satélites? Tem colunas a terra? Colunas tem igreja. Essa terra que ela está falando é profética, porque ela está falando da igreja que tem o coração voltado para Deus, que tem o coração humilde. Essa é a terra boa de Deus.
Porque a palavra, quando Jesus fala da parábola do semeador, lá em Marcos capítulo 4, ele fala que o semeador acaba encontrando uma boa terra, onde dá fruto 30, 60 e 100 por um, amém, amados? Então essa terra é a igreja que tem um coração fofo, que tem um coração maleável para Deus, onde Deus pode inclinar para onde Ele quer, e Deus pode fazer o que Ele quer com essa igreja, amém? Silvana, você pode ficar com ela, por gentileza? Você, ou alguém. Não, tudo bem. É que ela quer ouvir as palavras proféticas. Glória a Deus. A Silvana pode curar. Ela é do departamento infantil. Amém, amados? Então, quando ele está falando deste que ele levanta do monturo, monturo é pó, monturo é porque ele é pobre, porque é humilde de espírito, está entendendo? Ela também está falando de Jesus. Presta atenção. Vamos lá em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46. Eu estou fazendo uma conexão profética para chegar em você, para que esta conexão, melhor dizendo, ela chegue em você. Amém? E essa conexão viva em você. Porque você precisa ser pessoa de conexão profética de Deus na terra, amado. Amém, amado? Cada um aqui é uma conexão para Deus, sabia disso? É como um fio que Deus vai conectar com a palavra dele, com o cumprimento da palavra dele. Saiba disso com certeza. Deus vai te conectar no cumprimento profético da palavra dele. Saiba disso, em nome de Jesus. Cada um aqui, Deus tem um propósito com cada um de nós. Tem um propósito. Se você começar a se aprofundar nisso e começar a buscar isso desesperadamente, você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. A irmã teve uma visão, que veio aqui, Naura, que quer congregar, que quer a gente dar cobertura, que é pastora. Ela veio aqui, no final do culto, ela veio aqui na frente e falou assim: apóstolo, porque eu estava falando mais ou menos sobre isso, a mensagem. Ela falou: olha, eu vi um cálice que está quase cheio, para Deus derramar. Vocês vão ver isso na palavra. Amém, amados? Glória a Deus. Agora eu te pergunto, Deus, escute isso, Deus está derrubando os poderosos dessa terra. Os que achavam, os que pensavam que era. Deus pega um homem. Eu tenho que falar depois isso, mas espera, eu já vou falar agora. É o seguinte: Deus pega um homem que era totalmente desprezado pela classe política, sabia disso? Ele sempre foi desprezado pela classe política. Nunca davam muito crédito naquilo que ele falava. E até hoje. Não davam muito crédito. Sabe, esse cara não sabe o que fala e tal. Ele era desprezado. Mesmo. E os poderosos que estavam lá, os que se achavam os bambambam, o rei da cocada, como diz por aí, ninguém vai tirar daqui a gente. Nós vamos ficar 40 anos no poder, 50 anos no poder. E papapá. E o que aconteceu? Deus está derrubando os que se achavam poderosos, os altivos. Mesmo o anterior ao Lula aí, vamos falar um nome, só um nome eu vou falar. Mesmo aquele que foi anterior ao Lula, é um homem altivo, comunista e altivo. O que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com essas pessoas não é só no Brasil, não vai pensar que é só no Brasil. Isso está acontecendo no mundo. O Trump, deixa eu dizer sobre ele. Mas o Trump é milionário. Mas sempre foi um cara desprezado pela própria imprensa. Zombavam dele. Sempre escarneceram do Donald Trump. Vai procurar aí as notícias do passado que você vai ver. Não davam uma vírgula por ele. Não davam crédito nenhum para aquilo que ele falava ou para aquilo que ele fazia. Então era um homem desprezado. Coisas desprezíveis. E o que Deus faz? Põe ele lá como presidente dos Estados Unidos. E aí? Vai dizer que não foi Deus que fez? Por causa dele, o evangelho está voltando a incendiar os Estados Unidos. Por causa dele, a Casa Branca voltou a ter homens crentes lá dentro. E homens, eu vou te dizer mais, cheios do Espírito Santo.
Tem uma palavra profética a respeito dele, que ele vai ser batizado no Espírito Santo. Isso antes dele ser eleito, antes dele se candidatar. Este profeta disse, eu tenho no meu computador. Antes disso, esse profeta se levantou e disse, Deus vai colocar o Donald Trump como presidente da nação e ele vai ser batizado no Espírito Santo. Você pensa, quando ele fala de Deus lá, quando ele traz pastores lá para até falar, lá para até orar, porque vão muitos orar lá na Casa Branca, há estudos bíblicos dentro da Casa Branca. Quando ele faz isso, o que você acha que Deus vai fazer com esse homem, eu te pergunto? Quando esse mesmo que foi eleito agora no Brasil fala de Deus, vai lá, lê a Bíblia, fala de versículos importantes que talvez muitos nem conheçam, muitos crentes nem conheçam. O que você acha que Deus vai fazer, eu te pergunto? De todos os presidentes que o Brasil já teve, o único que está falando das coisas de Deus é ele. Está indo nos cultos e está falando não por aparência, você vê ele chorando, você vê ele se quebrantando. Então Deus está levantando o que não é para destruir as coisas que são, o que dizem que são. Amém? Como a própria Ana, quando ela fala que está levantando montura, ela está falando de Jesus. Quando ela fala da terra, está falando da igreja. Amados, as coisas de Deus, ou as revelações de Deus, as coisas preciosas de Deus, estão nas coisas simples. Amém. Simples, amém? Dê um aplauso a Jesus. Então vai lá, Lucas capítulo 1, de 46 a 55. Olha a conexão. Xalamassuri canta. Amém, amados? Disse Maria, a minha alma, a partir do 46, cântico de Maria, no meu, em outros deve estar oração. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você viu o que a Ana falou? Você viu que ela está falando? Meu Salvador. Jesus é o Salvador. É como se ela estivesse dizendo isso. Pois olhou para a humildade da tua serva. Humildade. A igreja. Ele olha para a igreja humilde. Amém, amados? Desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Ele está dizendo, a igreja verdadeira vai ser chamada de bem-aventurada. Pois grandes coisas me fez o poderoso, santo é o seu nome. A sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Ele não está falando nem aquele que era, mas que no coração alimentava os pensamentos soberbos. Deus, primeiro, para ele fazer alguma coisa, ele sonda as mentes e os corações. Tenho certeza, cada dia Deus sonda a tua mente e o seu coração, para ver o que está lá dentro. Agora, olha só que Davi disse num dos salmos: Senhor, põe um guarda na porta dos meus lábios para que eu não peque contra ti. Ele está dizendo assim, para que eu não fale coisas altivas. Amados, cuidado, não fale coisas altivas. Não fale que você sabe. Não fale que você pode. Não fale que você é forte. Sem Deus você não é forte. Paulo disse sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Aleluia. Depois dos tronos poderosos. O que está acontecendo nesse tempo? Essa palavra, para você ter uma ideia, é para esse tempo também. É para esse tempo. É para esse tempo que ele está depondo os poderosos na terra. E eu vou te dizer mais, ele vai depor os poderosos na igreja. Porque a palavra de Deus fala em 2 Pedro capítulo 3 que o juízo começa pela casa de Deus. Se o juízo começa pela casa de Deus, onde comparecerão os pecadores? Diz lá. Toda essa mensagem tem um fundo, ou tem um propósito, tem um objetivo, para que o teu coração seja cada vez mais humilde diante de Deus. Eu tenho pensado muito nisso. Porque os humildes é aqueles que têm mais revelação de Deus. Tem. Por que Jesus tinha revelação? Você pensa que Jesus já nasceu com a revelação? Você pensa que ele, se ele quisesse, até ele poderia ter, se ele tivesse usurpado ser igual a Deus. Mas a palavra diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Ele foi o maior exemplo de humildade e de simplicidade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém, amados?
Por isso que para a revelação ele tinha que se humilhar. Ele se humilhava, ia buscar, passava madrugadas e madrugadas na montanha, buscava lugares desertos para orar, para ter a revelação. Para ele não tinha problema, não tinha tempo ruim, em qualquer lugar ele ia buscar. Muitas vezes ele teve que se afastar das multidões para ir orar e buscar o Pai, buscar a revelação, amados. Não foi diferente de nenhum de nós. Por isso que ele fala: levanta o pobre do pó para colocar no seu trono de glória. O que aconteceu com Jesus? Porque ele é o maior exemplo. Amém? Encheu de bens os famintos e despediu de vazios os ricos. Encheu de revelação os famintos por ele. Porque, amado, a revelação de Deus, a revelação de Cristo na sua vida é o que te põe para frente, é o que te faz andar, é o que te faz se locomover, é o que te dá conquistas, é o que te dá vitória, porque ele vai conhecendo o teu coração a cada passo. E quanto mais humilde você for para buscar a Deus nessa condição de humildade, mais ele vai escancarar as portas da revelação, das águas vivas na sua vida, e mais você vai crescer nele. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, para que com Abraão e sua descendência, para sempre. Agora, quem se tornou descendente de Abraão, herdeiro, segundo a promessa que tinha sido feita a Abraão, quem se tornou herdeiro? Nós nos tornamos descendência de Abraão. Olha o que ela está falando aqui. Nós, porque fomos nós que o recebemos, eles não o receberam. Muito embora a igreja tenha começado com um punhado de judeus, até o ano 50 depois de Cristo era de judeus, composta de judeus sim, mas aqueles que foram humildes, pescadores, até cobradores de impostos, que Jesus viu humildade no coração deles, que nem quando ele fala da parábola do fariseu lá e do cobrador de impostos, que foram orar ambos no templo, e o cobrador de impostos dizia, nem ousava olhar para cima, e dizia assim, batia no pé dizendo, sou um pecador. Eles eram assim. Muitos cobradores de impostos foram lá ter com João, mas os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os próprios sacerdotes, não foram lá ter com João para ser batizado por eles. Por isso que muitas prostitutas se converteram, muitos cobradores de impostos se converteram. Não foi só Mateus. Por exemplo, Zaqueu, ele subiu na árvore para ver Jesus. Que humildade daquele homem. Era o mais rico da região, era o mais rico de Jericó, Zaqueu. A própria palavra diz que ele era muito rico, muito. Mas ele subiu na árvore. Eu quero ver esse Jesus, eu quero ver. E Jesus, de longe, ele viu a humildade daquele homem. Olha só como Deus vê os humildes. Foi lá. Zaqueu, desce da árvore, hoje eu vou pousar na sua casa, vou jantar lá e vou pousar lá. Nossa, Jesus! Saiu correndo, convidou um monte de gente. Tinha muita gente, tinha prostituta lá na mesa, tinha um monte de cobrador de impostos lá na mesa. Tinha, mas eram humildes de coração, queriam ouvir o que Jesus tinha a dizer. E o que aquele homem disse? Olha, é o seguinte, se levantou da mesa e disse, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele não ia voltar atrás naquela praça, pode ter certeza. Estava diante de Deus. E ele disse assim, e eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Muito rico, metade dos bens aos pobres. Ele não mediu nada, ele se entregou totalmente. E o que Jesus falou? Este também é filho de Abraão. Sabe o que Jesus fez? O colocou na descendência de Abraão. Talvez nem fosse, mas ali ele creu em Cristo, ele se inclinou, ele se prostrou, ele se dobrou e mostrou um coração humilde. Vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Tá bom, hoje veio salvação aqui nessa casa. Amados, eu estou tendo contato com o pessoal lá do Sul, acho que muitos conhecem aqui, o Ricardo Batazza, a Cida Batazza, nós somos cobertura deles. E eles, quase todos os dias me escrevem, me procuram, olha, está acontecendo isso. E eles estão, para não deixar de congregar, eles estão indo numa igreja. E as pessoas estão dizendo, vocês são farol aqui. Não vou dizer nome de pastor, igreja, nada. Mas eu vou dizer uma coisa. A maioria daquelas pessoas que estão nessa igreja, não vou dizer todos, porque eu vou errar.
Mas uma grande parte das pessoas que estão lá não estão salvas. Não estão salvas. Vou parar daqui nisso de falar dessa igreja. Não estão salvas. E eles me perguntaram: o que nós fazemos? Estou perdido. Como é que nós vamos fazer? Eu disse o seguinte: é o seguinte, salvem quem vocês puderem salvar, ou salvem quantos você puderem salvar, mas nunca digam mal do pastor, nunca, ou nunca falem mal de ninguém, muito menos do pastor. Aí eu mandei aquele versículo de 1 Coríntios capítulo 9: me fiz fraco para com os fracos, me fiz de tudo para com todos, para ver se de alguma maneira salvava alguns. Vocês estão aí para levar muitos à salvação, então faça isso. Amém, amados? Eita Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, poderoso na batalha. Quem é o poderoso na batalha? O Rei da Glória. Amém? Aleluia. Olha só que tremendo isso. As duas igrejas em conexão, aquela que profetizava sobre aquela que viria. E como é que foi? Deus preparou tudo para ter as conexões. Amém? Para que Jesus não nascesse num palácio e nem num hotel 5 estrelas. Continua aqui, Lucas capítulo 2. Não acabou ainda. Vocês querem que acabe? Acaba agora. Não! Porque vai vir uma bomba espiritual. Em nome de Jesus. Isso tudo que eu estou falando desse tempo mesmo. Naqueles dias saiu um decreto, do versículo 1 ao 7. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento a todo mundo habitado. Porque Roma dominava praticamente o mundo inteiro, o Império Romano. Amém? Ok. Então, esse imperador, César Augusto, imperador, quero um recenseamento no mundo inteiro. Onde Roma tiver o domínio, eu quero o recenseamento. Mas quando Deus preparou o recenseamento, exatamente nos dias em que Jesus ia nascer. Por quê? Porque ele tinha que nascer num lugar. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino, governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade, da onde tinha origem, onde era originário. Amém? Assim subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Então olha que Deus preparou a conexão profética. Tudo bem, vai ter um recenseamento. Ele moveu o coração do imperador para ter o recenseamento, para Jesus nascer em Belém, para se cumprir a palavra profética que já dizia lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2: Belém, ó Belém de Efrata, a menor das milhares de Judá, porque de lá sairá o seu rei, cujas saídas é desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Olha, ele vai nascer lá, na mais pequenina, não no palácio, não em Jerusalém, lá. Uau! A fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumprindo os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura. Porque estrebaria? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não é que eles não tinham recursos, não tinham dinheiro para pagar o hotel, mas Deus queria que ele nascesse numa manjedoura, para ele mostrar: olha, o meu filho que saiu daqui, o Rei da Glória, que se despiu da glória, vai nascer numa estrebaria, no lugar mais simples e humilde que vocês possam imaginar. Aleluia! É louco, mas Deus é louco. É assim que ele faz. Meu Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 e 28. Não põe. É que coça a mão deles para pôr. Eu tenho que ficar de olho.
Eu vou mostrar uma coisa aqui na tela. Você conseguiu pegar lá, Carolina? Vou te promover, tá bom, Carolina? Desculpa se eu fui duro com você. Amém? Yes! Esse Deus é muito bom. Ok, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas, está vendo a conexão desde lá de ano? As coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Quem está sendo aniquilado nessa nação? Alô? Alô? Quem está sendo aniquilado nessa nação? As coisas que todo mundo pensava que era. Esses governantes que estufavam peito, os partidos políticos que pensavam que mandavam e iam mandar eternamente. E aí? Fala, e aí? Não vale a pena ser orgulhoso. Não vale a pena. Não que de mim mesmo eu possa pensar alguma coisa, que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3. Não que de mim mesmo eu possa pensar alguma coisa. Não posso pensar de mim mesmo. A minha capacitação vem de Deus. Busque a capacitação e a sabedoria lá do alto. Aleluia. Aleluia. Para que ninguém se glorie perante Ele. Aleluia. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Apocalipse capítulo 5, nós vamos encerrar aqui. Amém, amados? Aqui, o que tudo indica, a igreja não foi arrebatada, porque vocês vão ver uma coisa aqui que indica isso. E indica como Deus dá revelação. Amém, amados? Eu quero declarar profeticamente na sua vida, a partir de hoje você vai ser cheio da revelação de Deus. Porque o mundo precisa disso. O mundo está esperando por isso. Você vai ver Deus fazer coisas que você não espera. Pensando que as coisas vão vir grandiosamente, de repente de algo pequenino, Deus faz uma coisa grande. Aleluia. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 8. Amém, queridos? Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Deixa eu te explicar uma coisa. O que está escrito por fora você vê, mas o que está escrito por dentro não. É isso que quer dizer. Mas o que é hoje o que está escrito por fora? É tudo que você lê na Bíblia linearmente, mas não com o coração quebrantado e humilde para ter a revelação de Deus. Você lê e só está escrito por fora, não está escrito por dentro. Por isso que Paulo fala também em 1 Coríntios capítulo 3 que nós somos carta escrita pelo Espírito Santo, lida por todos os homens, ou seja, no nosso coração. A revelação. Amém? Então vamos lá. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro, de lhe romper os selos? Rompimento de selos significa o vinho novo, a revelação de Cristo, as coisas profundas. Olha só o que diz a palavra: que o Espírito Santo que está em você, que é o selo da tua salvação, redenção e da revelação de Cristo, para lhe dar o vinho novo, as coisas mais profundas, diz que sonda, está lá em 1 Coríntios 2,10, diz que sonda a profundeza de Deus para te revelar. Se ele sonda a profundeza de Deus, não perca tempo de se quebrantar diante de Deus, de buscar desesperadamente. Amados, é isso que Deus quer ver, a busca desesperada por Ele. Como você vai ver aqui de João, amém? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então a igreja está aqui ainda, porque ele fala: nem ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu vou dizer já já. E eu chorava muito. Está quebrantado aquele homem.
João, chorava muito, quebrantado, né? Porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Uau! Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Já tinha algo preparado no céu, vou dizer daqui a pouco, você vai entender. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Pasmem, esses 7 Espíritos são as maiores revelações que estão sendo enviadas sobre a terra, neste tempo. Por quê? Vou te dizer. Você vai ver coisas que para muitos vão ser estapafúrdias, vão ser loucas, vão ser, que não vão entender, muitas pessoas não vão entender, mas nós vamos entender. Por causa dessa busca. Falou, e agora 7 Espíritos do Senhor, né? Que coisa louca. As coisas de Deus, quando você lê, parecem loucura, mas ele está falando em termos de unção. Esses 7 Espíritos de Deus, que são os 7 olhos de Deus, são os olhos da revelação. Vai ser a maior unção determinada sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e anciãos, 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa, a adoração que se faz na terra, que a igreja faz, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Por que ele abre os selos? Por causa da nossa busca, das nossas orações, porque ele falou, as taças estavam cheias, não estavam pela metade, ou não faltava um pouquinho assim, estava até a borda, elas estavam completas, cheias. Olha, já atingiu o nível aqui, e agora eu vou abrir os selos. Glória a Jesus. A minha igreja se humilhou, a minha igreja realmente está entregue, a minha igreja ungida, a minha igreja gerou azeite, a minha igreja realmente, esta igreja que eu venho buscar, realmente me ama. E agora que encheu os cálices, eu vou restaurar tudo. Porque Jesus não volta, isso está em Atos 3:21, já falei aqui algumas vezes. Jesus não volta antes da restauração de tudo. E quando esses cálices estiverem cheios, em nome de Jesus, eles vão estar logo cheios, porque eu estou vendo nações e nações, milhares, milhões de pessoas orando cada vez mais, e pessoas que estão adorando cada vez mais, e os cálices estão enchendo, amado. Então está para chegar na borda destes cálices, está para encher estes cálices, e Deus vai derramar. Ele prepara uma mesa diante dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmo 23. Amém, amados? Este é o tempo. Se este é o tempo, vamos caminhar, vamos avançar, não vamos ter medo. Nós vamos estar mais cheios de fé ainda, em nome de Jesus, amados. Porque sem fé não adianta, é impossível agradar em Deus. Toma a tua atitude mesmo nesse tempo. Se você tem que fazer alguma coisa, faça. Mas faça debaixo do direcionamento de Deus, porque senão você vai se dar mal. Se você está tendo a palavra profética para fazer, esse é o tempo de se conectar mesmo, de fazer a conexão, para que Deus cumpra a sua palavra. Mas tudo, amados do Senhor, tem que ter uma relação com o reino dele. Se não tiver, não faça. Amém? Amém. E aí ele derrama. Está para ser derramado, porque Jesus não vê a hora da restauração de tudo, e vai ter restauração de tudo por causa das nossas orações. Nós vamos mover Deus, e Deus vai honrar todo aquele que persevera. E agora eu quero encerrar Tiago capítulo 1, versículo 6. Tiago, aleluia, é depois de Hebreus. Logo depois de Hebreus, Tiago, capítulo 1, versículo, vamos direto para o versículo
4, Tiago capítulo 1, versículo 4, está aqui um negócio. Olha o que vai terminar de completar o cálice. Escute isso, em nome de Jesus. Ora, a perseverança deve terminar sua obra. Você perseverou. Para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Nós estamos chegando na boca do gol, como dizem por aí. Nós não vamos ter falta de nada. De nada, porque vai ser a maior prosperidade da história. Não porque você está atrás de bens materiais, porque você é humilde. O que diz lá? Que Deus vai encher de bens os humildes. E vai mandar vazios embora os ricos. Deus vai tirar deles para dar a nós, amado. Como? Mas como Deus vai fazer isso? Ele é Deus, tá? Ele é Deus, tá bom? Ele faz como Ele quer, da maneira como Ele quer. Ele tem a sua maneira de fazer. Não esquenta a cabeça com isso. Mas como? O cara lá se mata. Olha para as fortunas que ajuntou. Tá, ele é soberbo, ele não quis Jesus, ele é altivo. Tá bom, aí Deus vai falar, chegou a hora. Vai lá, anjo. E de repente vai cair ouro na sua cabeça. Modo de falar. Mas é o que diz, porque você perseverou. E é isso que vai terminar a obra, que vai encher o cálice. Amém, amados? Mas olha só o que diz o versículo 9, para nós encerrarmos. Glorie-se o irmão de condição humilde na sua alta posição. Versículo 10. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Isso é neste tempo que está acontecendo. Mas como? O humilde vai se gloriar? Vai se gloriar da sua posição. Deus o colocou numa posição alta por causa da sua humildade. Então ele vai poder se gloriar. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Xarabastaricando. Fecha os teus olhos. Lamachoricanta, labrasuricanta. Vem dar o testemunho então. Amém, igreja? Dê um aplauso a Jesus. Espera, já. E no meu é 9 horas, 5 para as 9. No meu é 5 para as 9. Sorte sua. Amém, irmão. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui, irmão, é rápido, tá? É porque tem um tempo que eu estava sofrendo, né, com muitas dores de cabeça. E umas dores de cabeça que não passavam. E aí o que acontece? Na quarta-feira que teve o culto de louvor e adoração lá na igreja de Itapevi, eu fui. E aí o que acontece? Foi uma bênção. E aí no final de tudo, né, o apóstolo Miguel, ele veio, orou na minha cabeça. E foi algo assim, que Deus ele curou. Foi algo assim, não foi somente o físico, mas era algo interior, uma raiz muito terrível que estava. E aí o que acontece? Eu vim aqui agradecer. E assim, e dizer a vocês assim, que foi um período muito ruim. E o Senhor disse que a gente precisa da palavra para que a gente possa viver. E a congregação é o lugar que a gente recebe a cura. A gente não encontra isso em nenhum outro lugar. Só o Senhor conhece a nossa alma. E a gente só vai encontrar esse conforto, a gente só vai encontrar essa cura realmente na congregação, na comunhão uns com os outros. Porque foi por isso que o Senhor deixou. Então nós precisamos estar juntos. Mesmo que seja um culto na semana cansativo. Eu não queria ir, estava muito cansada do meu trabalho. Mas o Senhor, Ele me levou, eu venci a carne e fui. E se eu não tivesse ido, eu não tinha recebido a minha cura. Então assim, que isso seja realmente um incentivo para que vocês venham estar mesmo aqui. Que nós possamos estar unidos. E realmente, essa casa, se não fosse essa congregação, eu não teria recebido a cura interior. Que é a pior doença que existe. É quando a alma ela está aflita. E realmente isso só o Senhor é quem pode fazer. Amém? Então eu agradeço a Deus pela oportunidade. Amém? Amém. Foi Deus que fez, amém? Porque eu estava ali, já tinha terminado. Aí Deus falou forte no meu espírito: vai lá até ela e ministra ela, porque eu quero curá-la. E Deus falou: eu quero curá-la hoje. Eu fui lá,
Quando eu comecei a orar, Deus começou a revelar algumas coisas do profundo dela, da alma. E aí, o Espírito Santo começou a fazer eu falar as coisas que estavam acontecendo, ministrando. Ela se quebrantou muito. E ali foi claro no meu espírito, da parte de Deus, que ela estava sendo curada. E Deus falou: eu estou curando hoje. E curou mesmo. Ela está uma outra pessoa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Tem alguém que está com alguma dor, algum problema, mesmo que seja na alma? Está tudo bem? Aleluia. Vem cá, pastora Cris. Vem cá. Eu declaro cura sobre a tua vida. Libertação de toda enzima que entrou errado no seu organismo. Em nome de Jesus, toda obra do maligno, todo plano diabólico, ou seta que veio do inferno, está anulado agora sobre a tua vida. Eu desautorizo toda ação maligna do diabo, seja aquela que veio da ancestralidade ou da onde for, está totalmente desautorizado e anulado, desfeito agora, no nome que está sobre todo o nome, que é o nome de Jesus. Receba a cura, receba a unção de Deus, renovo, restabelecimento, pelo poder de Deus. O Senhor está te refrigerando, da cabeça aos pés, aparelho digestivo todo, alma, espírito, corpo, mente, em nome de Jesus. Receba agora. Eu declaro libertação sobre a tua vida, pastora Cris, em nome de Jesus. O inimigo não tem mais poder sobre ti. Amém. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Não tem ninguém com dor. A palavra já curou, né? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Vai ter café da comunhão domingo. Não é, presbítero? Outro quer falar aqui? Hã? Deus está curando. Presbítero Roberta quer falar? Vem cá, corre. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, domingo, café da comunhão. Então, às 9h20, todo mundo aqui para tomar café juntos. Amém? Em nome de Jesus, estão todos convocados. Amém? A rua é fechada, a gente faz lá fora, coloca mesinhas, cadeiras. Uma delícia, irmãos, uma delícia. Amém? Então, esperamos vocês, viu? Amém. Falei muito hoje, né? Mas eu estava com tanto ódio do diabo que você não calcula. Amém, amados? Olha, é unção de riso e alegria. É verdade. É sinal de Deus. Não sabia? Recebe mais. Receba um som de alegria. Receba um som de alegria. Põe a mão no seu ventre. Põe a mão no seu ventre. No lugar de tristeza, Ele nos dá óleo de alegria. Recebe alegria aí. Recebe mais, pastora. Aleluia. É sinal de Deus. Chama-se dom de sinais. Sabia disso? Mais para ela. Abra a mão. Quer? Fala,
aqui. Quero. Recebe. Dá aqui sua mão. Recebe. Põe a mão lá. No ventre dela. No ventre dela. É assim. Tempo de alegria. Recebe. Isso existe. É dom de sinais. Recebe a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Recebe. Mais, Roberto, pastor Roberto. Yes! Homem também recebe. Agora nele eu posso pôr a mão na barriga dele. Recebe. Recebe, meninão. Você virou um menino hoje. Recebe, olha que alegria. É sério. Mais para ele. 1000 vezes. Recebe aí, dona Eulália. Recebe a alegria. Recebe a alegria do Senhor, é a tua força, hein? A alegria do Senhor é a tua força, mulher. Mais. 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 Você vai vender 5 lotes aí por esses dias. Recebe aí, Gero. Mais. Mais. Recebe aí. Isso agora é o meninão Marcelo. Você queria ver os sinais? Esse é um deles. Yes. Recebe. Mais. Yes. Que o olho não viu, ouvido não viu, jamais tocou o coração. Recanabaxé. Vão ter dias que você vai vir para o culto e não vai ter hora para voltar. Amém, João? Gostou disso? Gostou disso? Recebam, Sandra. Receba, põe a mão aqui. Receba, mulher. Põe a mão. Receba, Giovanni. Jojo. Receba. Você vai esbanjar alegria naquele lugar, hein? Escuta. Sabe que tirou uma nota boa? Não, é porque Deus te ama. Eu nem sei o que eu estou falando. Aleluia.
Você quer também? Quer mesmo? Daqui, sua mão. Daqui, sua mão. Põe a mão. Essa. Receba, menino. Receba, menino. Receba mais. 1000 vezes. Receba a vitória. Olha a tua vitória chegando. Olha a tua vitória, vitória. Recantarabá. Receba. Conhece isso? Sinal. Receba. Deus está falando assim, que só vai ver coisas boas agora. Receba, receba. Vem cá, Cris. Pastora Cris. Xarabadabacaraba. Fala, receba um som de alegria. Receba um sorriso em nome. Receba. Receba, Simone. Simone não, receba Camila. Receba, Camila. Mais. Receba. Receba mais. Xarabá. É a unção, hein? Olha a Ercília. Mais, Ercília, mais. O dela é choro de alegria. Eita! É, né, Gia? Ó, 5 lotes assim. Vai vir muitos testemunhos nos movies, hein? Você vai ver. Amém, Marcelo? Pastor André, você vai começar a ver os sinais na sua igreja. Esse é o tempo. Amém? Enquanto vocês estão na unção de alegria, anjos estão abrindo portas. Os anjos de Deus estão abrindo portas. Vocês vão ver essa semana agora. Aí, ó. Porque Deus já abriu as portas lá. Aleluia! Isso não é do diabo, é do Espírito Santo. Amém? Eu não ia falar mais nada, mas eu me lembrei de uma coisa. Essa unção de alegria, ela começou a acontecer no Brasil, que um homem trouxe de fora, um avivalista, há 22 anos atrás, mais ou menos, 22, 23 anos atrás. Agora ela está voltando. Agora você pode, um ou outro pode estranhar isso, mas é o seguinte: eu peço todos os dias a Deus para Ele trazer sinais. Então Ele começa com essa unção de riso, de alegria, porque a palavra fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Isso chama-se alegria do Senhor, alegria do Espírito Santo. Quer que eu te provo? No Salmo capítulo 2 diz que Deus se ri do inimigo. Ele se ri de Satanás. Lá vai ler o Salmo 2. Então isso aí é do Espírito Santo. Amém, amados? Agora começa assim. Agora
vão ter outros sinais. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Aleluia. Receba mesmo. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a rica comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida até a volta iminente do nosso Senhor Jesus. Amém.